Olá a todos! Vamos agora dar uma olhada em algumas estratégias para se resolver problemas de conservação de momentum linear. São problemas onde tipicamente ocorrem colisões, de modo que nós precisamos utilizar dessa conservação do momentum para resolver, encontrar velocidades e variáveis de interesse. Bem, eu elaborei então aqui esse vídeo que tem uma série de passos, os quais vocês podem estar utilizando para resolver esses tipos de sistemas, certo? Então, para você utilizar a conservação do momento linear, o primeiro passo é que você precisa identificar se o teu sistema, se o problema em questão, ele é um problema passível de ser resolvido por conservação de momento. Isso é, você precisa identificar se nesse sistema há ação de forças externas, porque quando há ação de forças externas num sistema, em um movimento, no caso, você não pode empregar a conservação do momento para estudar aquele movimento em questão, porque em um movimento onde há ação de força, haverá ação de uma aceleração e, portanto, a velocidade vai variar no tempo. Quando a velocidade varia no tempo, né, o momento associado ao movimento daquela velocidade não vai se conservar. Um exemplo disso é a queda vertical, né, sob a ação de uma aceleração gravitacional. Aqui vocês podem perceber que o bloquinho, em determinado instante, ele tem uma velocidade V1 de 10 metros por segundo, por exemplo. Só que no próximo instante ele vai ter uma velocidade V2, digamos que seja de 20 metros por segundo. Então, nesse movimento, sob a ação de uma força gravitacional, vocês não vão poder estar utilizando a conservação do momento, justamente, né, porque a velocidade varia e é alterada. Bem, então esse é o primeiro passo, né? O mais simples, é vocês saberem se tem forças externas no sistema e se essas forças afetam o movimento que vocês estão estudando. Se afeta o movimento que vocês estão estudando, então vocês não vão poder utilizar a conservação do momento, certo? Então agora o segundo passo é preparar o problema, né? Vocês leem lá o problema, extraem os dados do problema e aí vocês estudam a colisão ou a interação que aconteceu. O primeiro passo, né, sempre que você vai estudar algum problema em física, seja de colisão, seja de cinemática simples, o primeiro passo é sempre você considerar os corpos como sendo partículas. Você não pode considerar os corpos em sua totalidade. Você precisa considerar o centro de massa desses corpos, né, como se fossem partículas. Então, vamos tomar aqui um exemplo de colisão para a gente aplicar essas considerações. Consideremos aqui uma colisão entre duas navezinhas do universo do Star Wars, né, uma TIE Fighter e uma X-Wing. A X-Wing e a TIE Fighter elas se colidem nesse centro de colisão aqui, e, bem, digamos que a lataria dessas naves seja muito elástica, né? De modo que elas não explodam ou se despedacem após a colisão. Elas simplesmente colidam elasticamente nesse centro de colisão, de modo que após a colisão elas são arremessadas uma para cada lado, sem ter explodido, sem ter se estilhaçado, nem nada, né? É uma colisão elástica idealizada. Então, nós vamos tomar essas naves, nós não vamos estudar as naves em sua totalidade, né? Vamos considerar elas como sendo partículas, né? Então, a gente, nesse problema aqui, bastante artificial, a gente considera que a TIE Fighter vai ser uma partícula vermelha, né? Com o momento inicial dado por PTI, e a X-Wing vai ser uma partícula azul com o momento inicial dado por PXI, certo? Então, uma vez que a gente fez isso, a gente considerou as duas naves como sendo partículas, o próximo passo é representar essa colisão, né, essa interação, por intermédio de um desenho de antes e depois. Então, ali, dotados da nossa representação das naves como sendo partículas, nós desenhamos, então, né, essas duas partículas antes e depois da colisão. Percebam que tem um centro de colisão, né, que eu busquei estar representando. Então aqui as duas naves elas se encontram no centro de colisão, né? Depois são espalhadas uma para cada lado. O próximo passo é posicionar um centro de um sistema de referência, né, do seu problema, né? Tu pega ali os seus dois desenhos de antes e depois, e posiciona um sistema de coordenadas. Eu escolhi o sistema de coordenadas cartesiano, né? X para cima Y para cima e X para a direita. E eu posicionei ali esse sistema de coordenadas em torno do meu desenho. Então, feito isso, né?
Vocês devem também representar ângulos e outros dados relevantes aí no desenho. Feito isso, então, vocês podem rumar para o próximo passo, que é identificar as componentes dos momentos por intermédio de decomposição vetorial. Mas isso eu vou fazer na parte 2 do vídeo, tá bom, gente? Por enquanto, a gente vai estar encerrando a parte 1 do vídeo aqui, mas vai ter uma parte 2, onde eu vou dar sequência sobre esses passos.